E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula. Eu sou o professor Arnaldo, professor de informática do Instituto Federal do Tocantins, e hoje a gente vai responder questões sobre segurança da informação, fundamentos, conceitos e quais são os mecanismos de segurança mais comuns. Primeira questão, uma questão aqui da Liquigás, da banca Sesgran-Hill, e traz o seguinte: os mecanismos de segurança da informação proporcionam a implantação de diferentes tipos de controle. Honeypot é um exemplo de um recurso que pode implantar segurança por meio de controle, e aí a questão traz algumas alternativas. Então nós temos lá controle interno, lógico, restrito, biométrico e de assinatura digital. Então, primeiramente, ele quer saber o que é o honeypot, né? Essa questão demanda que quem está fazendo o concurso saiba em que consiste o honeypot, né? E é um mecanismo de segurança da informação que busca criar uma armadilha ou uma distração para invasores por meio da configuração de vulnerabilidades propositais. Então, ao se implantar um honeypot, a gente configura um sistema, um servidor com vulnerabilidades propositais com o intuito de atrair, de fato, ataques de hackers, basicamente para obter informações sobre esses invasores. Tá? Então você cria uma falha proposital para que eles as explorem e a partir daí você coletar informações acerca do invasor, acerca do hacker, a forma como ele trabalha, o alvo e etc, entre outras coisas, tá? E onde que normalmente são criadas essas armadilhas? As armadilhas, elas buscam ali principalmente trabalhar com aqueles sistemas mais visados, né? Algum mecanismo, algum sistema que vai trabalhar com dados bancários do cliente, né? Porque o hacker é comum ele querer roubar aí informações de cartão de crédito. Então, por exemplo, pode-se simular um sistema que de fato funcione, tá? Mas ele funciona ali, mas é claro que não é aplicado na realidade, né? Mas ele tem todas as características para fazer com que o invasor pense que de fato aquele sistema é verídico, tá? E como que a gente pode implementar isso? Através de configurar portas para que elas respondam a varreduras de portas, né? Os hackers eles costumam utilizar esse mecanismo de ele identifica o seu IP, o seu endereço e eles fazem uma varredura naquele endereço para ver quais portas estão vulneráveis. Então, você pode configurar o sistema para que ele responda a essas varreduras e induza o atacante a acessar uma porta X ou Y. Outra alternativa é configurar senhas fracas, né? Que o hacker pode facilmente aí explorar. Então, a gente já começa aqui eliminando algumas alternativas, né? Questão E, de assinatura digital. A assinatura digital é um mecanismo para garantir a autenticidade, né? Para confirmar que, de fato, você é quem diz ser. Beleza? É uma forma de você verificar a autenticidade. Então, a gente já pode cortar a assinatura digital. Biometria, né? Controle biométrico é um controle. Poderia ser, por exemplo, leitura da digital, da íris do olho e etc. Então, não é a questão. Controle restrito não faz muito sentido, né? A gente tem controle interno e lógico. Dessas três, a que mais faz sentido é o controle lógico, né? Que são mecanismos para controlar ou impedir acesso a recursos específicos, tá? Então, o honeypot ele tem uma outra característica, que é desviar a atenção do atacante daquilo que realmente importa. Então, você cria ali alguma coisa para ocupar o atacante e desviar o foco do sistema real, do sistema que realmente importa. Legal? Então, só pode ser a alternativa B, controle lógico. Honeypot é um exemplo de um recurso que pode implantar segurança por meio de controle lógico.
Vamos ver? Correta a questão, pessoal. Outra questão, uma questão aqui da banca Sesgran Hill para a Petrobras. Faz o seguinte, ó. No contexto de rotinas de proteção e segurança, honeypot é um ou uma. Vamos lá analisar as opções. Então, A. Antivírus especializado na detecção e remoção de cavalos de Troia. Não, né? O honeypot é o quê? É um mecanismo de segurança para atrair a atenção do atacante, a atenção do hacker, de forma proposital, como se fosse uma armadilha, visando obter informações do atacante, a origem do ataque, a forma como o atacante opera. Então, é uma armadilha proposital, né? Como o nome já diz, um pote de mel, para atrair a atenção do atacante e você coletar informações dele e também desviar a atenção do atacante para daqueles sistemas que realmente importam. Legal? Então, você pode, por exemplo, colocar senhas fracas, facilmente quebráveis aí pelos hackers. Você pode fazer com que o sistema responda a mecanismos de varredura de portas, induzindo-o a acessar uma porta específica, dentre outras formas. Então, o honeypot é uma forma de controle lógico, não é um antivírus, né? Antivírus especializado na detecção de cavalos de Troia, não. A gente corta essa opção. B. Dispositivo que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. Vamos para a próxima. Programa que recolhe informações sobre um usuário e as transmite pela internet, sem o conhecimento e o consentimento desse usuário. Vamos para a próxima. Mecanismo para a proteção de informações sigilosas que usa técnicas de criptografia. Não, né, pessoal? Essa de criptografia não. Vamos excluindo aquelas que não fazem sentido algum. AE, ferramenta que simula falhas de segurança em um sistema e colhe informações sobre eventuais invasores. É essa, né, pessoal? É essa que faz mais sentido com aquilo que eu acabei de explicar acerca do conceito de um honeypot. Então vamos ver? Próxima questão é uma questão para especialista de fomento, desenvolvimento de sistemas, e diz o seguinte: a seguinte definição apresenta-se no livro Fundamentos de Segurança da Informação. É um pequeno programa de computador que propositalmente se replica. Os resultados da replicação são cópias de da propagação original para outros sistemas, fazendo uso dos equipamentos da rede de seu hospedeiro. Então, aí ele quer saber qual a alternativa que diz respeito ao malware descrito, né? Então, aqui ele traz algumas características e nós vamos tentar identificar de quem que ele está falando. Primeira coisa, um programa de computador que propositalmente se replica. Aqui a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Então vamos lá. A primeira, keylogger. O que é um keylogger? Keylogger é um software que captura as teclas digitadas pelo usuário. Então são muito utilizados para capturar aí senhas, né, de login, de dados bancários, né, senhas de cartão de crédito. Então toda essa informação que é inserida através do teclado convencional. Então o keylogger ele captura o que foi digitado pelo usuário, beleza? Daí a importância e o uso, né, em sites bancários, por exemplo, de teclados virtuais, porque aí você insere a senha através do teclado virtual e não o seu teclado físico. Aí o keylogger não consegue capturar isso. No entanto, o screen logger consegue, né? Screen logger captura ali as regiões clicadas na tela. Então o keylogger não é um mecanismo que se autorreplica e ele tem outra proposta. Então a gente já corta. Alternativa D, backdoor. O backdoor é uma falha de segurança, tá? Que pode ser incluída
por um outro malware. Então, a partir do momento em que esse malware ou um vírus ele obtém acesso ao sistema alvo, ele vai abrir alguma brecha, vai explorar alguma vulnerabilidade de modo que se crie uma porta dos fundos, como o nome já diz, né? Backdoor, para que outros sistemas, outros malwares consigam ter acesso e controlar também o sistema alvo, beleza? Então, dessa forma, um outro sistema consegue acessar o computador através da backdoor e, se for o caso, ter controle dele. Então, a gente corta a alternativa D também. Spyware. O que é o spyware, pessoal? São mecanismos, são sistemas, né, malwares que espionam ali o uso do sistema, tá? A proposta do spyware é espionar o uso do sistema por parte do usuário através de vários mecanismos. Também não é um software que se autorreplica, beleza? Então, essa definição aqui, ela diz respeito claramente ao worm. O worm, vamos deixar bem claro que o worm, ele não é um vírus, ele é um malware. O vírus, ele tem um hospedeiro, mas ele precisa daquele hospedeiro para se propagar. O worm, ele também tem um hospedeiro, mas ele é autossuficiente, ele se propaga de forma autônoma, ele não depende do hospedeiro para ser ativado e para se propagar, tá? E aí ele utiliza comumente as redes de computadores aí, né, o sistema de redes, para se espalhar nesse sistema, beleza, pessoal? Então, só pode ser a alternativa B. Vamos ver? Questão correta. Próxima questão de segurança da informação é a seguinte. Um homem teve seu computador infectado por um código malicioso que tornou seus dados inacessíveis. Logo, após esse acontecimento, ele recebeu um e-mail solicitando que fizesse um depósito no valor de R$5.000 para obter o código de acesso, que desbloquearia seus dados para edição e utilização. O tipo de código malicioso que infectou o computador desse homem, conforme o CertBR, é chamado de... Para quem não sabe, o CertBR é um site que possui diversas cartilhas relacionadas à segurança da informação. Então, se você quer aprender sobre mecanismos de segurança, malwares, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse site, que vocês vão achar muito conteúdo relevante. Então vamos lá para as alternativas. Alternativa A, cavalo de Troia. O cavalo de Troia é um software malicioso que ele tem uma função A. Então, por exemplo, você baixou um programa, um aplicativo que ele faz uma coisa, sei lá, uma edição, edita vídeo. Mas, na verdade, esse software ele possui uma intenção maliciosa escondida, né? Então, é um software que ele faz uma coisa, uma tarefa A, mas ele possui uma função B, como por exemplo, obter informações do usuário, enviar essas informações para o hacker, para o atacante, né? Então é como se fosse de fato um cavalo de Troia que tem ali uma função maliciosa escondida. Legal? Então, o que está sendo trazido aqui pelo enunciado da questão não bate com a definição de cavalo de Troia. Né? Aqui está falando de um programa que bloqueou o acesso aos dados, os dados tornaram-se inacessíveis, depois o atacante foi lá e solicitou um resgate para liberar esses dados. Então, não é um cavalo de Troia. Backdoor. Backdoor é uma porta de fundo, né? É um software malicioso que vai explorar uma vulnerabilidade, vai abrir uma porta em um sistema para que outros mecanismos, outros sistemas, outros malwares possam ter acesso ao computador, ao sistema do usuário, né? Então a ideia é abrir uma porta de fundo para facilitar o acesso de outros softwares maliciosos ou do atacante. E a partir do momento que ele obtém acesso ao sistema, ele pode ali tomar o controle do sistema alvo, ok? Então não é uma porta de fundo, tá, pessoal? E a porta de fundo não tem essa característica de cobrar resgate, etc. Então não é um backdoor. Keylogger.
O Keylogger é um software que captura as teclas digitadas pelo usuário. Então, aquilo que é digitado, por exemplo, em sites para você fazer login, para você fazer uma compra, quando você vai informar os dados do cartão de crédito. Então, tudo que é informado através do teclado, o Keylogger pode capturar e, claro, o sistema envia esses dados para o hacker, né? Então, também a descrição não bate com a definição de Keylogger, ok? Keylogger é para capturar teclas digitadas do usuário, então não é Keylogger. Só nos sobra a alternativa ransomware. E é aqui, de fato, está sendo retratado aqui, né, pessoal? O que é um ransomware? E aí eu chamo a uma atenção especial para essa definição, que é um tipo de ataque, né, que vem sendo utilizado bastante nos últimos tempos. Então, o ransomware é isso, ele é um mecanismo que ele criptografa os seus dados. Então, você tem o seu computador e de repente você não consegue mais ter acesso a ele. As unidades estão todas criptografadas e aí o atacante ele entra em contato contigo e solicita um resgate, normalmente em bitcoins, né? A gente viu isso acontecer recentemente com várias instituições grandes e eles solicitam às vezes milhões em bitcoins para tornarem esses dados acessíveis novamente. Legal? Então, a definição é de ransomware. Então, se você vê dados inacessíveis, cobrança de resgate para acesso aos dados, ransomware. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário na descrição do vídeo. E recomendo que você dê uma olhada nas nossas playlists para ter acesso aí a mais conteúdo sobre concursos, aulas, questões comentadas sobre diversos assuntos que você vai encontrar no nosso canal. Então, grande abraço e até a próxima.